Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Camarim e hoje eu tô aqui para conduzir a nossa segunda Masterclass da série Profissional de Elite. E hoje eu trago um assunto muito especial, um assunto muito pertinente que vai com certeza te ajudar a sair de onde você está e ir para o lugar onde você deseja. O assunto da nossa aula de hoje, portanto, é esse: como crescer de forma mais rápida na sua carreira. E eu quero trazer nessa Masterclass exemplos práticos, exatamente isso. A gente vai fazer uma análise de uma função de uma determinada empresa, de um nível acima dessa mesma empresa e como é possível para um profissional se deslocar de um ponto ao outro. Eu quero trazer isso tudo para vocês de uma forma super clara, super didática. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza, quando terminar essa Masterclass, você vai, sem dúvida nenhuma, poder definir, planejar, escolher como você vai transitar de onde você está para o seu próximo nível. E se a gente vai falar de ascensão na carreira, se a gente vai falar de crescimento, se a gente vai falar de se deslocar do ponto A ao ponto B, é importante que a gente fale sobre isso. Qual que é verdadeiramente o seu objetivo? O que você quer para a sua vida? O que você quer para a sua carreira? Sempre que a gente fala em objetivo, muitas vezes a gente deixa essa coisa um pouco vaga. É isso, a gente tende a estipular nossos objetivos de uma maneira que simplesmente fica impossível atingir. Você já deve ter ouvido várias e várias pessoas falando que gostariam de ganhar mais. Pô, o que pode ser mais óbvio do que alguém querer ganhar mais? Nada. É óbvio que todas as pessoas querem ganhar mais, pelas razões que a gente já sabe, né? Porque o dinheiro que você ganha mais te traz mais conforto, te traz mais qualidade de vida, te traz alguns luxos, te compra algumas coisas que eventualmente você não tem. Então é óbvio que as pessoas querem ganhar mais. Agora, quanto mais é importante. Porque a grande verdade é que R$ 10 é a mais, R$ 100 é a mais, R$ 1.000 é a mais. Então, quanto se quer ganhar mais? Definir esse objetivo ele é importante, porque às vezes você até conseguiu aquilo que você estava querendo, que era ganhar mais. Só que não era o suficiente, ou não era o que você gostaria. Então, definir de maneira clara os seus objetivos é importante. Não só financeiramente falando, mas por exemplo, você pode escolher a forma como você quer trabalhar. Rodrigo, como assim? Às vezes hoje você trabalha na rua. Às vezes você é um vendedor externo, às vezes você precisa viajar para fazer o seu trabalho, mas você está cansado, você não quer ficar tanto tempo fora de casa. Então, definir isso como um objetivo, ir para um próximo nível, ou trocar de empresa, ou trocar de negócio, ou abrir o meu próprio negócio, de modo que eu não precise mais passar tanto tempo fora de casa, ou ficar viajando tanto, ou me expor tanto na rua, batendo de porta em porta, de cliente em cliente. Percebe que definir de maneira clara um objetivo é o primeiro passo para a gente dar realmente essa alavancada na nossa carreira? Então eu quero começar falando exatamente sobre isso. Dá um pause agora nessa aula e escreve num papel quanto você quer ganhar, de que maneira você quer que o seu trabalho aconteça, que empresa você gostaria de trabalhar. Às vezes a sua te oferece um plano de carreira legal, às vezes não, às vezes você vai precisar trocar de empresa. É importante que você saiba exatamente tudo aquilo que você deseja para você traçar um planejamento. E esse é o primeiro passo para qualquer mudança na nossa vida. Ter um objetivo muito bem definido, de modo que a gente possa escolher os próximos passos para atingir esse objetivo. E mais do que isso, a gente precisa falar de outras coisas, né? Essa é a mais importante. Depois de um objetivo definido, trazer essa frase aqui, talvez agora não faça tanto sentido, mas eu também quero que você anote e que você guarde isso na sua cabeça para sempre. O que não pode ser medido não pode ser melhorado. E para isso vale tudo. Se você não consegue medir o seu desempenho atual, você não consegue saber se você está 100%, entregando 100%, entregando 70%, entregando 50%. Se você não tem ciência de como está a sua performance atual, você não sabe por onde começar a melhorar. Se você não conhece de fato todas as suas habilidades, se você não conhece tudo aquilo que você faz bem e tudo aquilo que você faz mal, você não consegue saber
por onde começar a implementar as melhorias necessárias para ir para um próximo nível. E esse é o ponto principal. Avançar de nível, crescer na sua carreira, crescer na sua profissão, depende única e exclusivamente disso, em aprimorar aquilo que você já faz bem, enquanto você vai melhorando aquilo que você não faz tão bem. Todo nível acima exige da pessoa esse tipo de comportamento, de evolução. Então, fica com isso na sua cabeça. O que não pode ser medido não pode ser melhorado, e talvez essa seja a grande lição da nossa aula de hoje. Medir aquilo que você faz, aquilo que você entrega, para que você possa colocar uma régua um pouquinho acima para atingir o seu próximo nível. E o que eu quero trazer aqui para vocês é exatamente isso. Esse slide já apareceu inteirinho aqui para você, porque não é para realmente a gente ter segredo. Vou diminuir um pouquinho minha câmera aqui, porque eu quero que você veja absolutamente tudo desse slide, tá? O que eu quero que você observe primeiro? Que a gente vai fazer aqui um caminho de um ponto A a um ponto B, da sua posição atual para a sua posição futura. E eu trouxe aqui um caso real, um caso verídico. Isso que eu trago para você é de uma empresa de verdade. Esse vendedor pleno é o nome do cargo dessa empresa. Esse salário de 5.200 a 8.300 é a variação de salário de um vendedor pleno a um vendedor pleno E, que é a maneira como essa empresa, que eu não vou dizer o nome por razões de não expor, né, a empresa, enfim, foi me pedido para não trazer esse tipo de informação, mas o que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso. Então observe com todos os detalhes. O cargo de vendedor pleno, ele é um cargo da área comercial, e o próximo superior, o superior imediato, se você observar, logo ali na identificação do cargo é o gerente comercial. Então, um vendedor pleno, ele se reporta, nesse caso, para o gerente comercial. E olha a descrição do trabalho do vendedor pleno. Reportando seu gerente de vendas, manter contato com clientes. Eu estou olhando aqui do lado porque eu tenho um outro monitor, tá? Que me mostra tudo isso de uma maneira um pouco mais ampla. Então vamos lá. Reportando-se ao gerente de vendas, manter contato com clientes, oferecendo e cotando os produtos da empresa, visando a sua comercialização ou informando-os sobre o andamento dos pedidos, bem como prospectar mercados, subsidiando com informações dos representantes de vendas para abordagem dos clientes e fechamento de negócio. Então, basicamente, um vendedor pleno faz isso. Ele mantém contato com seus clientes atuais, ele amplia mercado para a empresa que ele representa. No caso, essa empresa, para dar um pouco mais de informação, ela é do setor agrícola, tá? Fica no estado de São Paulo, mas é uma empresa que está no Brasil inteiro. E ele tem essa função. Só que quais são as responsabilidades de um vendedor pleno? A empresa coloca isso de uma maneira muito pontual. Primeiro, ele tem 4 coisas a serem feitas, 4 ações em diferentes áreas, e cada uma dessas ações dizem respeito a algumas responsabilidades. A que tem mais importância, marketing e vendas, é onde ele vai dedicar 75% do tempo dele. Com esse 75%, o que ele tem que fazer? Se relacionar com clientes na venda e no pós-venda, fazer contatos com clientes potenciais, criar uma base de clientes, manter registro de todas essas interações. E percebe que essa é uma parte mais técnica da venda? Quando a gente está falando de relacionar-se, fazer contato com clientes novos, criar uma base de clientes, isso é venda da forma como ela é. A venda é um vendedor falando com um potencial cliente, é um vendedor levando as coisas para os seus já clientes. Né? Olhando aqui para uma segunda categoria, né, a segunda ação da mais importante, que ele tem que fazer é cadastro de entregas, é onde ele vai passar 15% do tempo dele. E o que são essas atividades? Acompanhe o atendimento dos pedidos dentro dos prazos negociados, contato com a área de logística, manutenção do cadastro dos clientes e acompanhamento dos limites de crédito. Então, ele tem uma segunda função, que é cuidar de logística, que é cuidar da grana realmente do cliente, se ele pode ou não fazer aquilo, se ele tem crédito disponível para fazer aquilo. Então, ele tem uma segunda função, que ela é um pouco mais organizacional. Ela é um negócio de manter cadastros atualizados, de entender se a entrega está sendo feita ou não. Então é uma questão mais de organização de tudo isso. Uma terceira ação
que essa função específica, para esse salário específico exige é a questão de qualidade, onde ele vai passar 5% do seu tempo. Solicitar a área de qualidade a pedido dos clientes, laudos técnicos de produtos para avaliação. Então, já é uma questão um pouco mais técnica. Ele vai precisar solicitar para a área de qualidade da empresa esses laudos para mandar para os seus clientes. Obviamente que isso acontece em menor escala, assim como está disposto aqui pela própria empresa. E ele também tem que fazer alguns relatórios, é onde ele passa a última parte do tempo dele, aqueles últimos 5% do tempo, que ele vai elaborar relatórios diversos, tais como relatórios de vendas. Então, veja. Alguém que é um vendedor pleno tem todas essas funções. Faz sentido? Ele precisa cuidar de todas essas funções. Ele tem 4 atividades colocadas ali em tempos diferentes, né? Um 75%, outro 15%, 5% e 5%. Então ele sabe exatamente o que ele precisa fazer. E por que que isso é tão importante? Primeiro, porque ele precisa saber, ele precisa conseguir entender, olhando para a própria atuação dele, se ele está fazendo essas coisas. De que maneira ele está fazendo essas coisas. E olha que interessante, alguém que não trabalha nessa empresa, caso queira se tornar um vendedor pleno dessa empresa, o que precisa saber fazer? Precisa entender um pouco dessas coisas todas, de relacionamento com o cliente, de relatório de venda, essa parte mais técnica. Como é uma empresa da área agrícola, inclusive a formação precisa ser na área agrícola. Então tem uma série de requisitos para essa função que a pessoa precisa cumprir. Então, dito tudo isso, todas essas funções, eu sei que é um pouco chato ler esses termos técnicos todos, mas o que eu quero mostrar para vocês é o mais importante, né? Tendo em vista tudo isso, percebe-se que é um bom salário de 5.200 a 8.300, é um baita salário pensando no Brasil. Mas e aí, o que a gente tem que olhar a partir de agora? Imagina que esse vendedor pleno ele quer ir para o próximo nível, que é o nível de gerente comercial. É para quem ele se reporta. Então, ele quer subir um degrau na carreira corporativa. Ele quer sair de onde ele está e ir para a próxima função. Primeira coisa que ele tem que saber: o que é necessário para alguém ser gerente comercial? Nesse caso especificamente, o que é preciso saber fazer, o que é preciso executar um gerente comercial? E a empresa disponibiliza isso para todos os funcionários, exatamente o que é necessário. Primeiro, olha aqui, trago para vocês a mesma imagem da mesma empresa, só que agora falando de um cargo diferente, gerente comercial. Área, regionais, superior imediato, COO. Então aqui a gente está falando de um próximo nível, já é um salário bem acima, começa em R$ 13.100 e vai a R$ 22.600. Então percebe que de vendedor pleno para gerente comercial, mudam-se as responsabilidades do cargo e muda-se bastante o salário. Agora, o que eu quero que você observe aqui? Quais são as responsabilidades de um gerente comercial? São duas. 70% do tempo dele, ele vai trabalhar com a parte de realização de volume. Ele vai gerenciar vendas em usina, clientes finais, cooperativa, revendas e coordenar 2 vendedores. O que eu quero que você grave aqui? Um nível acima, um salário bem acima, e a primeira função diz respeito a gerenciar vendas, clientes, equipe, no caso, 2 vendedores. Segunda função, entrega de volumes. Qual que é a responsabilidade dessa função? Gestão de carteira de pedidos. Ligar para clientes para realizar a programação da semana e realizar ligações com a realização do pós-venda. Então veja que diminuem-se as funções, aumentam-se as responsabilidades e elas mudam. E elas mudam para que forma? Gerenciar, gerir. Gestão, gerenciamento. Então percebe que um nível acima ele deixa de ser um pouco mais técnico e ele passa a ser um pouco mais não técnico. E mais do que isso, um gerente comercial ele tem outras funções. Aqui estão elas todas, né? Ele precisa ter algumas competências organizacionais. E isso se divide em algumas etapas. E eu quero
todo mundo aqui preste bastante atenção no que eu vou falar, porque a gente está falando de uma empresa top, de uma empresa grande. Se você quer crescer, ter resultados expressivos, primeiro, se candidate a essas empresas, procure por essas empresas. Se você tem a sua empresa, entenda a dinâmica de uma empresa grande, porque é importante. Olha só, competências organizacionais. Primeira coisa, comunicação integrada entre silos. Como eu disse, uma empresa agrícola, isso que faz sentido para esse cargo. Mas olha a descrição das competências e, mais do que isso, as competências observáveis, aquilo que é possível ver, aquilo que é possível medir. Primeira coisa, comportamento número 1 dessa parte de comunicação. Saber o que é informação relevante da hora, ou seja, ter conhecimento técnico, conseguir diferenciar importante de não importante. Legal. Segundo comportamento, provê-la de forma rápida e simples para as áreas interessadas. Então, uma vez que você sabe qual informação é importante, você precisa conseguir distribuir essa informação a todos os interessados de forma rápida e objetiva. Comunicação. Terceira característica, terceiro comportamento, conhecer quais são as áreas de interface com a sua. Então percebe que aqui a gente está falando de um cargo, de uma função que exige-se uma visão um pouco mais ampla do trabalho, do negócio, da empresa. Então a ideia dessa parte de comunicação ficou clara. Segunda questão bem importante, solucionar os problemas da área. Um gerente resolve problemas. Normalmente um vendedor também resolve, mas ele é mais causador de problemas do que resolvedor de problemas. Quando acontece um problema na venda, normalmente quem resolve quando o bicho pega é o gerente. Então ele precisa ter isso, tanto que está descrito aqui. E aí o que ele precisa fazer? Solucionar problemas de acordo com a sua função. Óbvio, gerente comercial, resolver problemas da área comercial. E quais são os comportamentos observáveis dessa função? Solucionar o problema independente da complexidade, etapas necessárias e tempo despendido sem ajuda. Comportamento 2. Trazer alternativas para problemas sem solução, antes de buscar ajuda com outras pessoas. O que é isso? É ter iniciativa, é ser criativo, é pensar fora da caixa, literalmente. Então percebe que um trabalho maior, um nível acima, um salário maior, ele está exigindo outras habilidades do profissional. Comportamento número 3, ir além da solução do problema e antecipar riscos advindos de outros problemas. Antecipação é poder, guarda essa frase. Sempre que você antecipa um problema, sempre que você se antecipa de alguma coisa, você se resguarda. É para isso que serve, por exemplo, seguro de vida, seguro de carro. Por quê? Porque você está antecipando um problema. Bateu o carro, já tem o seguro. Não vai ter tanto problema financeiro. Usou livre, aconteceu uma fatalidade, morreu, já tinha o seguro de vida. Quem fica, fica assistido. Antecipação é poder na vida e no trabalho. Então, solucionar problemas, aqui tem coisas bem importantes que a gente pode trazer. E aí a última coisa, competências organizacionais e iniciativa. Então, olha nessa coluna da esquerda. Comunicação, solucionar problemas e iniciativa para melhoria de processos. E quais são as competências observáveis? Primeiro, reduzir horas de trabalho dedicadas à mesma atividade, buscando incrementos de eficiência, melhorar a produtividade. Comportamento número 2, individualmente tornar os processos de trabalho mais eficientes. Comportamento número 3, dar visibilidade aos problemas que impactam as suas áreas e as demais, com foco em solucioná-los de forma rápida. Então veja, pessoal, eu trouxe aqui uma função de vendedor com as suas funções, com o seu respectivo salário, e eu trouxe aqui o próximo nível. Por que eu fiz dessa maneira? Fiz dessa maneira para mostrar que o próximo passo, percebe que tem o vendedor, tem o gerente e tem uma diferença de atividades entre eles. Como que a gente faz para um vendedor avançar de nível? Como que faz para um vendedor se tornar um gerente? Desenvolvendo as habilidades do gerente. Por quê? Porque é óbvio que o gerente é um bom vendedor. Não se espera menos de um gerente do que as atividades básicas das pessoas que ele vai gerenciar, ele saiba fazer. Então a parte técnica é obrigação. Agora, o que vai diferenciar dois vendedores plenos
que são muito bons no que fazem na hora de um ser promovido. São essas habilidades que o gerente tem. Habilidade de se comunicar, habilidade de solucionar problemas, iniciativa. Percebe, então, que quando a gente está falando de crescer na carreira, nesse caso específico, isso serve para absolutamente todas as empresas, para absolutamente todas as profissões. Vai chegando um momento em que você simplesmente não tem como mais evoluir tecnicamente dentro da empresa. A partir desse ponto é cargo de gestão. A partir desse ponto é um nível onde você lidera outras pessoas, que você gerencia outras pessoas. Então, ser bom tecnicamente te leva até um determinado ponto. Depois disso, o que você precisa desenvolver são as chamadas habilidades não técnicas. Eu vou voltar ao slide. Percebeu a diferença? Percebeu a diferença entre um vendedor pleno, nesse caso, e um gerente? O que um faz que o outro não faz? O que um faz a mais do que o outro? E o que eu quero trazer, portanto, com isso? Primeiro, algumas coisas, né? Como que a gente consegue... Vou voltar aqui só para minha câmera para a gente se ver inteiro aqui. Primeira coisa, quando eu trago essas duas funções dentro dessa empresa específica, o que eu estou querendo mostrar? Que quando a gente sabe o que o próximo nível demanda, a gente consegue olhar para a gente mesmo e pensar, pô, como que eu sou de comunicação? Já que é um negócio esperado de um gerente. Como que está a minha iniciativa? Como que eu penso os problemas que aparecem? Com que velocidade eu respondo? Com que velocidade eu reajo? Como que eu lido com outras pessoas? Como que eu me relaciono com subordinados? É importante você olhar para você e conseguir pensar. E aqui eu quero falar de duas coisas. Só tem duas maneiras de você conseguir medir o seu desempenho. Primeiro, com a sua autoanálise. Você precisa conseguir olhar para você mesmo e avaliar se o que você faz é bom ou ruim, e essas outras competências. Existe um problema, o nosso olho ele é meio falho com a gente mesmo. Às vezes ele é duro demais e às vezes ele é mole demais. A gente quase nunca consegue ser muito preciso na análise que a gente faz da gente mesmo. Ou a gente é muito duro, muito firme, às vezes a gente é bom, mas acha que não é, ou às vezes a gente acha que é bom, mas não é. Então, é importante a sua autoanálise? Fundamental. Mas também é importante feedback. É importante que você peça para outras pessoas que te avaliem. É importante que você peça para outras pessoas que elas te deem feedback do seu desempenho. Pergunta para o seu superior, chefe, fulano, coordenador, supervisor, independente de quem ele seja, como que eu faço isso, isso e aquilo? Como que eu me saio nessa situação? Diante de um problema, qual é a sua visão a meu respeito? Eu resolvo rápido, eu reclamo, eu faço o quê? Então, esses dois pontos são pilares importantes para o seu desenvolvimento, a sua análise e o feedback das outras pessoas. Quando a gente tem essas duas coisas alinhadas, a gente fica muito mais sólido no nosso conhecimento. E aí sim, a gente pode voltar lá naquela frase do começo, o que não pode ser medido não pode ser melhorado. E o oposto disso é verdade. O que pode ser medido pode ser melhorado. Esse é o primeiro ponto. Quando você olha para você, você consegue observar o que você já tem de bom das suas habilidades. Agora, o segundo ponto dessa masterclass é olhar para essa dupla função. O que um faz, o que o outro faz. E aí a gente consegue saber o que a gente tem que treinar, evoluir, melhorar, estudar, se capacitar para se tornar um gerente, nesse caso. Deu para entender? Como que a gente cresce na carreira de uma maneira mais rápida? Quando a gente sabe para onde a gente tem que ir, quando a gente vai atrás da informação, daquilo que é necessário. E por que isso garante que você cresce mais rápido? Por uma única razão. Porque a maioria das pessoas não faz. Não faz. A maioria das pessoas fica esperando a oportunidade de ser promovido. A maioria das pessoas fica esperando o chefe reconhecer o trabalho. A maioria das pessoas está no modo espera. Faz o seu trabalho bem feito? Muitas vezes faz. Mas não dá um próximo passo, não demonstra uma das habilidades importantes de um gerente, que é a iniciativa. É a iniciativa de ir atrás, de evoluir, de querer, de buscar. Então, para fazer um resumo
de tudo isso que eu acabei de compartilhar aqui com vocês, o que é importante para você crescer na sua carreira? Primeiro, que você se conheça, que você saiba exatamente tudo aquilo que você faz bem, tudo aquilo que você não faz tão bem assim, tudo aquilo que você pode melhorar. É você entender como que você melhora algumas coisas, é você pegar feedback das outras pessoas para ter uma visão um pouco mais real de qual é a sua situação. E o segundo ponto é você ter um objetivo claro, bem definido, para você saber exatamente para onde você tem que ir e o que se espera desse alguém que está nesse lugar que você quer chegar. E aí você consegue olhar para você, desenvolver em você as habilidades necessárias do próximo nível, que em geral são as não técnicas. Então, se você tem dúvidas sobre isso, dá um Google aí, pode procurar, fica à vontade, mas a primeira Masterclass que a gente gravou aqui, ela está disponível lá no canal do Telegram, lá no YouTube. Vai lá, porque lá eu falo das habilidades do futuro, das habilidades dos profissionais de elite, que são exatamente essas. Eu dou uma pincelada em todas elas, tá bom? Então, gente, queria trazer essas informações para você. Eu espero que sim, que esse vídeo ajude a tomar melhores decisões, a esclarecer como que você pode acelerar o seu processo de crescimento. Não esquece de deixar o seu comentário, de compartilhar realmente esse vídeo com o maior número de pessoas para ajudar realmente aquelas pessoas que querem crescer a crescer, tá bom? Então é isso, fiquem bem, a gente se encontra na próxima aula. Desejo sucesso a todo mundo. Um grande abraço e até!